Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do livro Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, de Thomas E. Woods Jr. Capítulo 5, Parte 5. A Escola Catedral de Chartres. A Escola da Catedral de Chartres, uma instituição de ensino que alcançou a sua plena maturidade no século XII, representa outro capítulo importante na história intelectual do Ocidente e na história da ciência ocidental. Desde o século VIII, a Igreja empenhava-se em que toda a catedral tivesse anexa uma escola de ensino médio. Criada dentro dessa preocupação, a Escola de Chartres deixou passos importantes para a ciência no século XI, sob a direção de Fulberto 1028, que havia sido aluno de Gerberto de Aurillac, o futuro Papa Silvestre II, brilhante luminária de fins do século X. Quase todos os que contribuíram substancialmente para o desenvolvimento da ciência neste período estiveram, em um momento ou em outro, associados ou influenciados por Chartres. Pelo seu próprio exemplo, Fulberto transmitia um espírito de curiosidade intelectual e versatilidade. Estava familiarizado com os mais recentes progressos em lógica, matemática e astronomia e mantinha contato com o ensino dos muçulmanos da Espanha. Além de ser um médico competente, também compôs vários hinos. Era um fino exemplo de erudito católico. Qualquer pensamento de menosprezo pelas ciências seculares ou pelas obras dos antigos pagãos estava muito longe da sua mentalidade. Podem-se captar na fachada oeste da Catedral de Chartres alguns traços da orientação da sua escola. Ali se veem personificadas em esculturas as 7 tradicionais artes liberais, cada uma delas representada por um antigo mestre: Aristóteles, Boécio, Cícero, Donato, ou talvez Prisciano, Euclides, Ptolomeu e Pitágoras. A construção dessa fachada foi supervisionada na década de 1140 por Thierry de Chartres, 1050, que era o chanceler da escola naquela época. Homem profundamente dedicado ao estudo das artes liberais, Thierry converteu Chartres na mais procurada escola dessas veneráveis disciplinas. As suas convicções religiosas enchiam-no de zelo pelas artes liberais. Para ele, assim como para a grande maioria dos intelectuais da Idade Média, as disciplinas do quadrívio, aritmética, geometria, música e astronomia convidavam os estudantes a contemplar os padrões segundo os quais Deus ordenou o mundo e a apreciar a bela arte da obra divina. E o trivium, gramática, retórica e lógica, permitia que as pessoas exprimissem de modo convincente e inteligível essa ação da sabedoria divina. Por último, no dizer de um estudioso moderno, as artes liberais revelaram ao homem o seu lugar no universo e ensinaram-no a apreciar a beleza do mundo criado. Uma das características centrais da filosofia natural do século XII é, como vimos, que encarava a natureza como algo autônomo que opera de acordo com leis fixas e discerníveis pela razão. E talvez tenha sido nisto que Chartres deu a sua contribuição mais significativa. Os que participavam dessa escola estavam ansiosos por desenvolver explicações baseadas em causas naturais. Segundo Adelardo de Bath, cerca de 1080 a 1142, um estudante de Chartres, é pela razão que somos homens. Assim, se virássemos as costas para a surpreendente beleza racional do universo em que vivemos, mereceríamos, sem dúvida, ser expulsos dele como um hóspede que se comporta mal na casa em que foi recebido. E conclui: não pretendo tirar nada de Deus, porque tudo o que existe provém dele.
mas devemos dar ouvidos aos verdadeiros horizontes do conhecimento humano para só explicar as coisas por meio de Deus depois que o conhecimento racional tiver fracassado. Guilherme de Conques, cerca de 1090, após 1154, concordava com ele. Não considero que haja nada à margem de Deus, escreve. Ele é o autor de todas as coisas, excetuado o mal, mas a natureza da qual dotou as suas criaturas leva a cabo todo um plano de operações e essas também se dirigem à sua glória, já que foi ele quem criou essa mesma natureza. O que significa dizer que a estrutura da natureza que Deus criou basta normalmente para justificar os fenômenos que observamos sem necessidade de recorrer a explicações sobrenaturais. Guilherme olhava com escárnio e desdém todos aqueles que menosprezassem a pesquisa científica. Como eles próprios ignoram as forças naturais e desejam ter todos os homens por companheiros da sua ignorância, não querem que ninguém as investigue, mas preferem que acreditemos como se fôssemos camponeses e não perguntemos pelas causas naturais das coisas. Nós, pelo contrário, afirmamos que se deve procurar a causa de todas as coisas. Essas pessoas, porém, se têm notícia de alguém que pesquise, proclamam-no herege. Naturalmente, posições como essas levantavam suspeitas. Poderiam esses filósofos católicos manter o seu compromisso de pesquisar a natureza em termos de causas secundárias e como realidade racional por essência, sem eliminar completamente o sobrenatural e o miraculoso? No entanto, o que esses pensadores fizeram foi precisamente manter a harmonia entre os dois aspectos. Rejeitaram a ideia de que a investigação racional das causas poderia supor uma afronta a Deus ou que equivaleria a subordinar a ação divina aos limites das leis naturais que fossem descobertas. Esses pensadores reconheciam que, de acordo com a perspectiva acima descrita, Deus podia certamente ter criado qualquer espécie de universo que desejasse. Mas, ao mesmo tempo, afirmavam que, tendo criado este em concreto, permitiu que operasse de acordo com a sua natureza e, normalmente, não interferiria na sua estrutura básica. Na sua discussão sobre a descrição bíblica da criação, Thierry de Chatre não admitia nenhuma proposição que implicasse que os corpos celestes tivessem algo de divino ou fossem compostos de uma matéria imperecível, não sujeita às leis terrestres, ou ainda que o universo fosse em si mesmo um grande organismo. Pelo contrário, explicou que todas as coisas têm a Deus como Criador, porque todas estão sujeitas a mudanças e podem perecer. Descreveu as estrelas e o firmamento como compostos de água e ar, mais do que de uma substância semidivina, cujo comportamento devesse ser explicado segundo princípios fundamentalmente diferentes dos que governavam as coisas da Terra. Essa concepção foi crucial para o desenvolvimento da ciência.